Amém. Boa noite. Obrigado por chamar. Agradeço ao pastor Flávio. Sempre digo que é uma honra muito grande estar não só na minha igreja, eu sou lá de Barueri, na IPI da IPI do Ginalice, e estar em outras igrejas, pregando principalmente, é uma responsabilidade gigantesca, né? Mas é uma honra muito grande também, então eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Alex, eu estou aqui com meu pai Ailton, minha mãe Marlene, eles têm me ajudado durante esse processo, me aguentado, o que não tem sido fácil, eu acho. Tem me suportado nos dias felizes, nos dias tristes. O Sérgio também tem me ajudado bastante. E contando um pouco sobre mim, e a gente vai para a palavra, eu tenho 23 anos. Meus pais sempre me levaram para a igreja, mas eu me converti de verdade com 16 anos. Então, até os 16, eu ia para a igreja, eu tocava no louvor, eu até conversava com os adolescentes a respeito de Deus, mas eu não tinha um encontro com Deus de fato. Com 16 anos, eu percebi que eu estava vivendo totalmente diferente daquilo que o pastor pregava no domingo. Eu olhava para a minha vida e falava, poxa, domingo o pastor fala uma coisa e eu concordo com ele, e na segunda até sexta eu faço totalmente diferente. Então, com 16 anos, o Espírito Santo me levou a tomar uma decisão na minha vida, que era realmente abandonar a minha vida mundana, as coisas que eu fazia. Não tem sido fácil, tem sido um processo, e para o cristão é um processo eterno, até que Cristo volte. Paulo fala em Filipenses de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar até o fim dele. Então, é um processo doloroso, mas é o único caminho, né? Desde 16 anos, então, tenho me converti, e aí caminho com Jesus, mas foi com 18 anos que eu conheci o discipulado de fato, e aí mudou a minha vida. Então, eu conheci o Sérgio tem caminhado comigo desde então. Eu descobri meu chamado dentro do discipulado, chamado missionário. Eu descobri aquilo que eu nasci para fazer. Eu descobri que existiam coisas dentro de mim e relacionamentos que precisavam ser arrumados. Então, o discipulado consertou o meu caráter, consertou os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, e também me deu um chamado. Então, tem sido uma caminhada bastante desafiadora, mas eu não me vejo em outra caminhada. Tem sido a caminhada mais prazerosa que eu poderia pedir para Deus. Mas vamos para o texto. Hoje a gente vai ler 2 Timóteo 4, eu peço para que vocês abram aí. Quando o pastor mandou o tema, e é quando a gente esquece que a gente é cristão, eu pensei, será que ele vai conseguir falar tudo em um mês só? Que é bastante coisa que a gente esquece. 2 Timóteo 4, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Acompanhe comigo aí. Eu vou ler na versão NVI e vocês podem acompanhar. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra solenemente o ministério que foi recebido. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado porque o Senhor já tem falado conosco, Pai, e nós já sentimos a Tua presença, Senhor. Eu te peço que, nesse momento, o Senhor possa falar ao nosso coração, assim como falou ao meu coração, Pai. Eu sei que as minhas palavras ditas aqui, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, não valem nada, Senhor. Mas assim como Jesus, assim como Paulo, assim como tantos outros evangelistas que falavam, e o Teu Espírito Santo confirmou nos corações daqueles que ouviam, eu te peço, Senhor, confirme em nossos corações, Pai, as palavras ditas aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui desafiados, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados, Pai. Que no mínimo, Senhor, algo incomode na nossa vida, Senhor, para que a gente possa mudar, Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos falar, Senhor. E guarde essas palavras em nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes de seguir para o texto, vamos para um breve contexto do que estava acontecendo aqui na carta. A segunda carta de Timóteo é a carta em que Paulo escolhe para relembrar Timóteo das coisas que ele ensinou Timóteo. Então, Timóteo foi um discípulo de Paulo,
Ele encontrou Paulo quando ele era muito jovem, talvez alguns dizem que ele tinha 16 anos, mas não passava de muito isso. Então, Paulo encontra Timóteo, e aí ele começa a caminhar com Timóteo. Ele leva Timóteo para as viagens missionárias, e ele ensina Timóteo a todas as coisas. Só que agora está chegando ao fim da vida de Paulo. Então, ele escreve a segunda carta de Timóteo, que não é somente a última carta que ele dá a Timóteo, mas a última palavra de Paulo ao mundo. É como se Jesus estivesse sendo ascendido aos céus e estivesse tendo que explicar as últimas coisas para os discípulos. E a gente vê a grande comissão, a gente vê em Lucas 24, que ele fala assim, agora vão, e depende do Espírito Santo. Então, a gente está diante das últimas palavras de Paulo para Timóteo. E é uma carta que Paulo lembra Timóteo de muitas coisas. Então, o nosso tema aqui é quando a gente esquece de ser cristão. E aqui Paulo está lembrando Timóteo de muitas coisas. Acredito que Timóteo não esqueceu que ele era cristão. Mas pode ser que Timóteo tenha esquecido de algumas coisas durante sua caminhada. Então, eu lembro que o pastor, no domingo passado, ele citou também 2 Timóteo. Então, o que acontece? Paulo vai lembrar Timóteo da sua fé verdadeira. No capítulo 1, Paulo fala, eu lembro da sua fé verdadeira, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro que a sua fé veio por meio da sua mãe e da sua avó. Ele também lembra Timóteo de que como deveriam viver os homens de Deus. Ali no capítulo 2, se não me engano, ele fala como deve viver um homem de Deus relacionado a um soldado de Cristo, que não olha para as coisas mundanas, mas foca naquele que o chamou. Paulo também lembra Timóteo de como será os últimos dias. Ele fala que, aqui como a gente leu também, e no capítulo 3, o amor de muitos se esfriará, ele fala que a impiedade aumentará. Então, Paulo lembra Timóteo de várias coisas, mas a principal prega a palavra. A principal coisa, e que resume toda a carta, Paulo está chamando Timóteo para pegar a palavra. Então, o que ele fala é, Timóteo, eu sei aí que está tendo briga da igreja de Éfeso, umas briguinhas desnecessárias, mas você, Timóteo, prega a palavra. E ele fala para Timóteo, eu sei aí que tem gente que está discutindo genealogias gigantes, sem fins, mas você, Timóteo, prega a palavra. Timóteo, eu sei que tem pessoas aí que não estão nem aí para você, não estão nem aí para a sua palavra, não querem te ouvir e procuram pregadores que afaguem o ego, procuram pregadores que trazem uma mensagem de Jesus bonzinho e graça barata que não transforma a vida nenhuma, mas você, Timóteo, prega a palavra. Então, o resumo de Paulo para Timóteo, em toda a sua carta, é Timóteo, prega a palavra. Tudo pode acontecer e vai acontecer. No final também, Paulo lembra Timóteo de que as pessoas o abandonarão. Paulo lembra Timóteo que Demas o abandonou. Crescente foi para a Galácia porque ele tinha que ir para outra igreja. Tito também teve que ir para outra igreja. Mas ele fala, Timóteo, prega a palavra. Então, Paulo está simplesmente lembrando Timóteo do seu principal ministério, que era a pregação da palavra. E a gente vai para o versículo 1. Mas por quê? Por quê? E essa é a pergunta que nos vai conduzir. Por que Paulo dá tanta ênfase na pregação da palavra? A gente tem diversas cartas, e Paulo poderia dar ênfase em diversas coisas. Lembrar Timóteo de diversas coisas. Mas a principal é, Timóteo, lembre-se de pregar a palavra. Por quê? A primeira a gente vê no versículo 1, que diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. E essa é a base para o primeiro tipo de urgência, o porquê que Timóteo tem que pregar o evangelho. É porque o julgamento está próximo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Então, o primeiro motivo da urgência é porque o julgamento está próximo. E nós cantamos aqui que Jesus virá, e glória a Deus. E nós lembramos e cantamos Maranata, Jesus virá e nos salvará. E Paulo poderia ter chamado Timóteo e falado assim, Timóteo, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que virá nos salvar. Ele poderia ter usado, porque no dia do julgamento também será dia de salvação para os santos, para aqueles que creram. Mas Paulo fala, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar. Existe um julgamento em que nós esquecemos, porque muitas vezes nós somos salvos. Então o julgamento não é sobre nós, é sobre as nações. E aí a gente esquece que Jesus não vem só para nos salvar, mas vem para julgar um mundo caído, vem para julgar um mundo perdido. Então esse é o primeiro motivo que Paulo chama Timóteo a pregar o evangelho. Olha, Timóteo, eu sei aí que a igreja de Éfeso pode até estar indo bem, a igreja de Éfeso está bombando, as pessoas estão escutando a verdade, por mais que muitas estão se afastando, as pessoas estão escutando a verdade, mas não esqueça, Timóteo, existe um julgamento, e Jesus Cristo voltará, e aqueles que não dobraram o joelho, vão dobrar de alguma forma. Então, a primeira coisa prega a palavra, pois o julgamento se aproxima. E aí, a gente vê como a igreja vivia no princípio. A gente vê como a igreja levava a sério a pregação no princípio. Eles viviam achando que Cristo voltaria ainda em vida. Todos os apóstolos acreditavam que Jesus voltaria enquanto ainda eles estivessem vivos. A gente lê
as cartas que os apóstolos escreveram, a gente pensa, Jesus vai voltar amanhã ali. Na próxima página que eu virar, já vai ter acabado porque Jesus voltou. Então, esse senso de urgência, porque Jesus vai voltar amanhã e metade do mundo vai morrer e vai para o inferno, que levou os discípulos a pregar o evangelho. Então, imagina, veio perseguição, o Império Romano caçou os cristãos, queimaram cristãos, colocaram na arena para os leões comerem, espalharam os cristãos por todos os lugares e o evangelho só cresceu. Por quê? E a gente pensa, por que isso aconteceu? E hoje, num país, pelo menos que se diz cristão, a gente vê tanta pouca transformação do evangelho na vida das pessoas. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença é que os discípulos viviam como se Jesus voltasse amanhã. E tem a pergunta clichê que nós sempre nos fazemos e fazemos as outras pessoas, ou como, às vezes, tentando evangelizar, a gente pergunta, o que você faria se Jesus voltasse amanhã? E aí o mundo perdido responderia, não, me converteria, confessaria os meus pecados, para ser salvo amanhã, certo? O que o cristão deveria responder? Normalmente a gente responde, faria uma viagem, sei lá, sairia com os amigos, comeria o que eu mais gosto. O que esses discípulos respondiam é, eu pregaria o evangelho. E é o que eles fizeram. É o que eles fizeram. Então, o dia do julgamento, para Paulo, não era simplesmente o dia que Jesus voltaria para salvar Timóteo. E isso seria muito bom, e Paulo fala em Filipenses, eu prefiro que eu vá para Cristo, mas é por causa de vocês que eu fico. É muito melhor que eu esteja com Cristo, mas é por causa de vocês que eu fico. Então, Paulo, Timóteo e todos os discípulos sabiam que o julgamento estava próximo, e é por isso que existia urgência na pregação do Evangelho. E é por isso que eles pregavam o Evangelho como se não fosse amanhã. O grande dia está próximo, o dia em que Deus acertará as contas com a humanidade. O dia que aquele joelho que não se dobrou em terra vai se dobrar em morte. O dia que aquela língua que não confessou vai confessar em morte. E isso meio que atormentava os discípulos. Como eu posso viver sabendo que Jesus vai voltar amanhã e metade das pessoas que eu conheço vão para o inferno, ou mais que a metade? Como eu posso viver que Jesus vai voltar amanhã e eu não preguei a palavra para ninguém? Como eu posso viver assim? Assim os discípulos viviam, indignados. E eles davam a vida deles para essa urgência da pregação. O segundo motivo, a gente vai ler os versículos 2 até o 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Até aqui. O segundo motivo, se o primeiro é, Timóteo, o julgamento está próximo, você precisa pregar o evangelho para aqueles que não ouviram. O segundo motivo é, Timóteo, a mentira e o engano alcançou o mundo inteiro. Qual que é a única coisa que pode combater a mentira e o engano nos nossos mundos? A verdade do evangelho. Essa é a única coisa que combate a mentira do mundo. Essa é a única coisa que combate o engano que rodeia a nossa cultura, que rodeia o nosso trabalho, que rodeia qualquer coisa da nossa vida. É a verdade do evangelho. E Paulo está falando, é como se Paulo soubesse das coisas que aconteceriam hoje. Se a gente olha para o YouTube, quais são as maiores pregações ouvidas? Aquelas que confortam o ego, aquelas que fazem carinho no coração, mas não aquelas que transformam o caráter, não aquelas que cutucam o fundo e falam assim, meu Deus, se eu não mudar... São aquelas que não falam que você é um pecador, mas são aquelas que falam que você é o centro do coração de Deus. É como se Paulo soubesse exatamente as coisas que estariam acontecendo hoje. Os maiores pregadores hoje são aqueles que fazem carinho nos ouvidos das pessoas e não aqueles que pregam a palavra de verdade. E aí a gente entende, quando Paulo fala no versículo 2, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Alguém acha que existe tempo certo aqui hoje para pregar o evangelho? Ninguém quer ouvir, irmãos. Ninguém quer ouvir a verdade. Por isso Paulo fala para Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. A verdade é, não existe mais tempo bom para pregar o evangelho. E não vai existir mais. É óbvio que Deus dá as oportunidades, e Pedro fala, esteja preparado para as oportunidades, para defender a razão da sua salvação. Mas a verdade é que quanto mais caminhamos para os dias do fim, mais a gente vê que não existe mais tempo certo, mais a gente vê que não existe mais tempo oportuno para pregar o evangelho. Mais a gente vê que as pessoas estão caminhando para o que Paulo disse, escolhendo pregadores que afagam o ego, escolhendo mensagens que fazem carinho no nosso coração. Existe um alemão que chama Dietrich Bonhoeffer, e ele escreveu um livro que chama Discipulado. E ele fala sobre duas graças diferentes, né? A graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela que o cristão diz assim, eu peco porque eu sou perdoado. E a graça preciosa, o cristão diz assim, eu sou perdoado porque eu pequei. Então, a graça barata usa o perdão como pretexto para pecar.
A graça preciosa não. A graça preciosa entende o quão pecadores nós somos. E por isso nós precisamos de salvação. Aí eu pergunto, se a gente olha para os dias de hoje, o que vemos nos nossos jovens? O que vemos nas pessoas que conhecem o Evangelho, mas não praticam, não têm comunhão com Deus, senão uma graça barata? O que Paulo está dizendo é, não existe mais tempo, Timóteo. Não existe mais tempo bom. Ou você prega em tempo ruim, ou você prega em tempo ruim. Não existe mais tempo bom para pregar o Evangelho. E aí a gente entende que o que Jesus dizia sobre os últimos dias. Porque a gente pensa que talvez os maiores sinais dos últimos dias seja o sol escurecendo, a lua de vermelho, estrelas caindo. E, na verdade, o que os apóstolos de Jesus dizia, em Mateus 24, quando ele vai falar dos últimos tempos, Jesus diz, e o engano aumentará. Virão falsos cristos. Eu vou ler aqui, Mateus 24, 24, diz assim, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão milagres e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Ele usa 3 palavras aqui, falso Cristo, falso profeta e enganar os eleitos. Falso, falso, engano. Um dos maiores sinais dos últimos tempos é a mentira, é o engano. Para, se possível, enganar até os eleitos. Então, como a gente combate essa mentira? Como a gente combate o engano? Se não com a única verdade. Lá em Atos, os apóstolos estavam mediante a perseguição e eles tinham que se defender praticamente diariamente, com discursos diante das pessoas. Eles dizem, com toda ousadia, eles dizem, não existe nenhum nome debaixo da terra pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Se hoje nós anunciamos isso nas ruas, o mundo aceita? Porque hoje o mundo diz que todo caminho leva a Deus, que todo caminho leva à salvação. A salvação universal já entrou em muitas igrejas, onde Jesus não é tão ruim para mandar as pessoas para o inferno. No final vai todo mundo ser salvo. Isso é o que se não mentira? Isso é o que se não engano? Isso é o que se não uma falsa verdade? Então o que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, nos últimos tempos, cara, não existe mais bom tempo para pregar o Evangelho. Não existe essa de vou esperar a oportunidade certa. Não existe, não existe. O mundo vai cair para um lugar horrível e você vai ter que pregar o Evangelho. Você vai ter que pregar o Evangelho. Então, se por um lado, o julgamento está próximo e Timóteo precisa se apressar para pregar o Evangelho, por outro lado, ele tem que combater um momento onde a mentira está crescendo, onde as pessoas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira. Então, o Timóteo está nesse contexto e nós mais ainda. E vamos avançar. No versículo 5, diz assim, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aqui Paulo não esconde as faces do ministério para Timóteo. Paulo poderia falar de todas as coisas que ele fez que deram certo. Paulo poderia falar, por exemplo, de quando ele estava pregando lá em Atos, e aí já tinha avançado a hora, o menino cai eles estavam no segundo andar, o menino cai da janela, morre, e aí Paulo vai lá e ressuscita ele. Paulo poderia falar isso. Paulo poderia falar da vez que ele caiu numa ilha lá, uma cobra picou ele e ele não morreu. Paulo poderia falar isso. Paulo poderia falar de todos os milagres que ele vivenciou. Mas o que a gente vai ver para frente é que ele vai falar, Timóteo, as pessoas vão te abandonar, eu levei chicotada, eu levei apedrejamento, as pessoas cuspiram em mim e me bateram. Paulo não tem nenhuma intenção de esconder as dificuldades do Evangelho. E a verdade, meus irmãos, é que nós nunca passaremos por isso. Nós nunca passaremos por naufrágio, por apedrejamento, por chicotada. Porque o Brasil é um país cristão. Então, será que nós passaremos por isso mesmo? O que Paulo fala para Timóteo é sim, passaremos. De alguma forma ou de outra. Talvez não fisicamente, com pedradas na nossa cara, por exemplo, mas a rejeição virá. Quem aqui ainda não pregou para alguma pessoa que a rejeitou, e aí, sei lá, até te xingou de alguma coisa, eu espero que aconteça uma vez, pelo menos uma vez. Porque Paulo nos avisou, Paulo avisa Timóteo, Timóteo, eles vão te rejeitar. Mas ele continua, você, porém, seja moderado, suporte esses sofrimentos. Suporte esses sofrimentos. Quando que a gente parou de sofrer pelo Evangelho? Em algum momento da minha caminhada cristã, eu me lembro de ler Filipenses, e Paulo fala assim, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Quantas vezes a gente já pediu para participar dos sofrimentos de Cristo? Será que a gente entende o que Paulo está falando? Quero participar dos sofrimentos de Cristo? Será que a gente entende quando Paulo fala que morrer é Cristo e viver é lucro? Será que a gente entende essas coisas?
Quando nós paramos de encarar o evangelho, encarar o cristianismo como algo que merece toda a nossa vida, e não somente um dia no domingo, não somente um dia na semana, algumas horas do dia. Quando a gente parou de ter o senso de pertencimento à missão de Deus. A missão é de Deus, mas Ele nos chama para participar dessa missão. Quando a gente falou assim, não, isso aqui é trabalho do pastor, do evangelista e do missionário. Quando a gente parou disso? Quando a gente começou a pensar assim? Paulo nos lembra de que todos nós sofreremos de alguma forma. E eu fui confrontado diversas vezes quando, lendo essa passagem, Paulo falando, suporte sofrimentos, eu pensei, será que eu sofro por causa de Cristo? De fato, eu já fui rejeitado. E de fato, é difícil pregar o evangelho por causa da rejeição. Mas por quê? Por quê? Esses homens não eram simplesmente rejeitados. Esses homens tinham seus corpos machucados fisicamente, tinham suas casas abandonadas, e a gente ouve relatos de hoje em dia, missionários no Oriente Médio, na África, que, sei lá, o Boko Haram na Nigéria vem, toma toda a casa, incendeia todas as coisas, mata as mulheres, ou estupram e levam para o exército, e o missionário fica tipo assim, e aí Deus, foi para isso que você me colocou aqui? Então, quando a gente perdeu o senso de que o evangelho vale toda a minha vida, a pregação do evangelho vale toda a minha vida, não importa se me rejeitam. E aí o confronto que veio isso é orgulho, irmãos. Eu tenho uma imagem a manter diante dos meus amigos, diante do meu trabalho. Eu tenho uma reputação a manter, não reputação de crente, mas uma reputação de um homem legal, um homem extrovertido, um homem que trabalha bem. Eu acredito que esses cristãos primitivos, os apóstolos, Timóteo, não estavam nem aí para a sua imagem. Não estavam nem aí para a sua imagem. E, de fato, Paulo, na primeira carta, fala para Timóteo, Timóteo, eu sei que as pessoas te julgam muito jovem, mas você se levante disso, Timóteo. Não ligue para isso, se levante disso. E você seja exemplo. Quando que a gente começou a ligar tanto para a nossa imagem diante das pessoas? O evangelho vale a nossa vida, irmãos. O evangelho vale tudo, vale tudo. Nós temos que nos dar para o evangelho. Nós temos que nos entregar para Jesus. Porque quando nós nos entregamos, Jesus, eu te entrego a minha vida, mas não me faça pregar o evangelho. Eu te entrego a minha vida, mas não a minha boca. Eu te entrego a minha vida, mas não um testemunho de caráter transformado. Eu te entrego a minha vida, mas não isso. Quando que nós colocamos restrições na nossa entrega para Jesus? Jesus espera que nós nos entregamos completamente e ser usados completamente como esses apóstolos e o Timóteo foi. Amém? Seguindo. Então a gente viu que Paulo lembra Timóteo de que o julgamento está próximo e por isso nós devemos pregar. Paulo lembra Timóteo, no versículo 2 ao versículo 4, que o engano e a mentira aumentarão, por isso nós precisamos combater a mentira com a verdade. Terceiro, no versículo 5, Paulo lembra Timóteo que ele vai sofrer todas essas coisas, mas ele deve permanecer firme, porque o evangelho é digno de toda a vida dele. E por último, a gente vê do versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amam. E por último, o que Paulo lembra a Timóteo é que poucos fazem essa obra. Alguém aqui já ouviu algum missionário falando... Já é difícil a gente encontrar com missionários e conversar com missionários. Mas alguém aqui já viu um missionário falando assim, não precisa enviar mais ninguém não, porque aqui já está cheio de missionário. Tá engraçado. Não existe isso, não existe. Jesus, em Mateus 9, diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, porque são poucos trabalhadores. E é assim que se faz o trabalho de Deus, na dependência. Porque se tiver muitos mesmo, talvez a gente comece a se engrandecer e falar, não, a gente dá conta aqui. Mas é na dependência de Deus que Paulo chama Timóteo, todo mundo me abandonou. E a gente... Vamos ler um pouquinho para frente aqui, que vai dar exemplo para o que está acontecendo. Versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando o mundo, me abandonou. Foi para Tessalônica. Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, até aqui. O que é interessante é que Demas é o mesmo Demas que foi cooperador de Paulo em outras cartas. Eu acho que ele é citado em Colossenses e Filipenses, se não me engano. Então, esse Demas abandonou Timóteo, amando o mundo. Agora, a minha pergunta que eu faço é, se Demas amou aquele mundo primitivo, o que tinha no mundo primitivo para Demas amar? Tá difícil de responder. Será que foi a saudade da família?
Não sei. O que Demas amou naquele mundo? A pergunta é, quantas coisas nós temos para amar nesse mundo que nos poderiam fazer abandonar o Evangelho? Que nos poderiam fazer abandonar Paulo, como Demas? Se Demas não teve chance, nós teríamos chance. E o que Paulo está chamando Timóteo é, Demas me abandonou. Você, porém, Timóteo, vem depressa, porque eu preciso de você. E aí ele continua falando que Crescente foi para a Galácia. Nesse caso, Crescente e Tito foram para outras cidades. E não porque eles abandonaram o Evangelho, mas porque as outras cidades precisavam. E eu vou falar um pouco do projeto depois, mas a gente vai ver que só no povoado ali que o Celso, o missionário que eu estarei indo, são mais de 300 lugares, 300 povoados na Espanha, Europa, sem nenhum cristão. Então, o que o Paulo está falando é, as pessoas estão se dobrando para tentar alcançar as pessoas, as pessoas estão se dobrando como podem, indo para lá, indo para cá, para tentar evangelizar essas pessoas. Então, o último motivo que Paulo lembra Timóteo é, porque existem tão poucos, Timóteo. Existem tão poucos que fazem, você precisa fazer, Timóteo. Não abandone, Timóteo. E eu vejo, meus irmãos, de que quando o missionário abandona o campo, ou ele vai com os olhos errados, com a vontade errada, é uma perca gigante para o Evangelho. Uma perca gigante para o Evangelho. Aos nossos olhos humanos, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente vê, o campo está precisando tanto. E existem estatísticas que dizem assim, que de 100% dos cristãos no mundo, 2% são missionários. E desses 2%, 1% somente está na onde mais precisa, que é o Oriente Médio, ali, nos lugares onde o Evangelho não chega. Então, assim, onde a igreja se perdeu e parou de ter esse senso de eu sou pertencente à missão de Deus. Eu pertenço à missão de Deus. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Isso não é trabalho só do missionário, isso não é trabalho só do pastor, isso não é trabalho só do evangelista. Nós somos chamados para pregar o Evangelho onde quer que nós estamos. Meus irmãos, isso salvou a nossa vida. Isso nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino de luz de Jesus. O que nós devemos fazer com isso? Guardar para nós mesmos, esperar o dia do julgamento, onde Deus vai trazer fogo para todos? E que Deus cuide deles. Ou nós devemos nos comprometer e falar assim, Jesus, eu não posso. E se a gente olha para a vida das pessoas que pregaram o Evangelho, realmente não existia nenhuma qualidade que os fariam, esse cara que vai pregar o Evangelho para uma multidão e todo mundo vai se converter. Os discípulos eram todos iletrados. Paulo perseguia os cristãos. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo. E quando nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo, ele age. Ele transforma os corações. Então, não tenha medo, tenha coragem de pregar o Evangelho no seu trabalho. Tenha coragem de pregar o Evangelho para a sua família. Tenha coragem de sair nas ruas e pregando o Evangelho. Eu lembro de uma vez, logo quando eu comecei o discipulado e eu recebi o chamado, eu estava no ônibus, e Deus estava falando comigo, você precisa pregar o Evangelho, você só está aguardando para você. E aí eu estava ouvindo música, né? Eu coloquei a mão assim em pé no ônibus e uma menina chegou do meu lado e colocou a mão também. E eu percebi que a mão dela estava toda cortada, assim, o pulso. Eu falei assim, meu Deus, essa situação tem que pregar o Evangelho? Aí eu pedi para ela tirar o fone e falei assim, eu não sei o que você passou, mas eu tenho certeza que Jesus tem um apreço muito grande pela sua vida. E ela começou a chorar porque aquela já estava cicatrizado e, de fato, já tinha passado um bom tempo e ela já tinha se convertido a Jesus. Então, não tenham medo de estragar a sua imagem. Não tenham medo de passar vergonha em algum lugar. Isso pode transformar a vida de uma pessoa, meus irmãos. O que nós guardamos pode transformar a vida de uma pessoa. Se você depender do Espírito Santo, eu te garanto, você vai receber muita rejeição. Assim como Paulo falou para Timóteo. Vai receber muita rejeição. Mas as pessoas que se converterão serão muito mais prazerosas do que qualquer vergonha que você passou. Jesus fala que existe uma alegria, tanto para aquele que planta, quanto para aquele que colhe. Nós cantamos aqui, o Salmo 139, algum salmo que fala, aqueles que plantarão chorando, colherão com alegria. E essa é a verdade de compartilhar o Evangelho. Existirão dias difíceis, e nós conhecemos esses dias difíceis porque nós vivemos os dias difíceis onde não quero compartilhar o Evangelho com ninguém. Eu não consigo nem compartilhar comigo mesmo o Evangelho. Eu não consigo nem sentar e passar 30 minutos lendo a Bíblia e me lembrando das coisas que Jesus falou para mim, que o Espírito Santo deve me lembrar. Quanto mais falar isso para as outras pessoas, existirão esses dias. Mas a obediência vai te levar para um lugar muito mais prazeroso, muito mais feliz. A obediência vai te levar para um lugar onde você vai sentar e falar assim, não importa a minha imagem, não importa a minha reputação, não importa o que as pessoas dizem. O fruto são as vidas que se converteram. Nós não levaremos nada daqui, meus irmãos. E lá quando a gente viu que
No final, a igreja estava olhando para a eternidade. O que nós levaremos na eternidade, se não as pessoas? O que nós levaremos para a eternidade, se não os nossos amigos, a nossa família? O que nós levaremos para a eternidade? Então, onde deve estar o nosso foco? O nosso trabalho é importante. Nossa família é muito importante. Nos nossos bens, tem a sua importância. Mas a pregação do evangelho é urgente, é para agora. Nós devemos lembrar que a volta de Jesus está próxima, o julgamento está próximo. E já não há mais coisa a ser feita senão pregar o evangelho. Nós não podemos transformar a vida das pessoas. Nós não podemos sair pregando na rua e esperar que toda a rua se converta e a igreja seja cheia. Nós cremos que isso pode acontecer, mas nós não temos poder. O que nós podemos fazer e o que está ao nosso alcance é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Então não tenha medo de estragar uma reputação, estragar uma imagem. Não tenha medo de se envergonhar de alguma forma. Não tenha medo da rejeição, porque a rejeição virá. Mas você se acostuma. Agora dê a cara. Fala assim, Jesus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. Como os discípulos falavam na cura do aleijado lá em frente ao templo. Olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. E ali eles conseguiram pregar para uma multidão depois de ter que defender aquilo que eles disseram. Então nós não temos nada para oferecer para Jesus. E de fato a Bíblia fala que as nossas obras não passam de trapo velho. Mas é na dependência do Espírito Santo que nós vemos vidas convertidas. É na dependência do Espírito Santo que nós vemos caráter transformados. É na dependência do Espírito Santo que nós vemos famílias reunidas. É na dependência do Espírito Santo que nós vemos chamados sendo restaurados nas nossas vidas. Todos nós aqui temos dom. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu lembro, no capítulo 1, eu lembro você do dom que Deus te deu sobre a minha imposição de mãos. E o Espírito Santo nos dá dons, irmãos. Você tem dom. Você tem um dom para pregar o evangelho. Você tem algum dom que pode acrescentar no reino de Deus. Não se sinta excluído. Deus te deu algum dom. Mas você precisa ter coragem para usar. Todos os discípulos deram sua vida pelo evangelho. E se nós hoje cremos no evangelho, se nós hoje temos a Bíblia traduzida, é porque os discípulos deram sua vida pelo evangelho. Então, na hora da morte, perguntaram para eles assim, ó, nega Cristo ou eu corto sua cabeça? Ele corta a minha cabeça, porque não tem como negar a maior verdade do mundo. Existe uma frase que diz assim, ó, nós cristãos pregamos a maior verdade do mundo como se fosse a maior mentira. Porque pregamos envergonhados, pregamos todo torto, a gente não sabe como pregar, não sabe como se comunicar com o mundo. Mas o mundo prega a maior mentira como se fosse a maior verdade. E é por isso que a mentira cresce. Porque para o mundo a maior mentira é a maior verdade. Nós precisamos combater esse mundo, que cada vez mais corre para a mentira, corre para o engano. Nós precisamos ser corajosos e pregar o evangelho. E para isso nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Então, resumindo, a pregação do evangelho é urgente porque o dia do julgamento se aproxima. É urgente porque o dia do julgamento se aproxima. E você está salvo. Glória a Deus por isso. Mas o resto do seu bairro, o resto da sua família talvez não esteja. Então é urgente porque o dia do julgamento se aproxima. E porque os tempos nunca serão favoráveis. A gente sempre vai viver contra o engano. A gente sempre vai correr na contramão. A gente sempre vai ser a contracultura. E é urgente, e por isso vale todo o nosso esforço. Não importa o quanto nós vamos sofrer. E de fato, alguns passarão aqui sem sofrer nada pelo evangelho. E glória a Deus por isso, porque nós temos uma nação que não persegue os cristãos. Glória a Deus por isso. Mas vamos usar isso a nosso favor. Vamos pregar o evangelho com ousadia. Talvez seja até por isso que nós pregamos tão pouco o evangelho. Porque a gente vê na história da igreja, onde mais a igreja cresceu foi quando? Quando houve a perseguição. E Deus, acho que Deus tem um prazer em espalhar a igreja. Tem um prazer em espalhar as pessoas, para que o evangelho alcance. Porque a perseguição vem e a igreja cresce. A gente tem, eu tenho acompanhado alguns ministérios que plantam igreja no Oriente Médio, igrejas secretas, obviamente, e eles compartilham que a igreja que mais cresce é a igreja no Irã. A igreja que mais cresce no mundo. No mundo, não no Oriente Médio. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja no Irã. Um lugar onde só perseguem os cristãos, onde matam os cristãos, onde prendem os cristãos, onde os cristãos saem do país, é o lugar onde a igreja que mais cresce. Por quê? Porque não é qualquer verdade, irmãos. É a única verdade, é a única verdade. Se te apresentam a única verdade capaz de te salvar aqui, o que você vai fazer por ela? E Jesus conta uma parábola onde um homem encontrou um tesouro no terreno e vende todas as coisas para comprar aquele terreno e alcançar aquele tesouro. Esse é o nosso tesouro, é a verdade do evangelho. O que nós estamos fazendo com ela? Como nós estamos considerando ela? Será que nós estamos lembrando que realmente é o maior tesouro de nossas vidas? Será que nós estamos lembrando que realmente é aquilo que eu devo gastar na minha vida fazendo, que é pregando? Nós devemos nos lembrar de que o evangelho é a única verdade que pode salvar esse mundo. E que nós temos uma missão, que Deus nos chamou para a missão de pregar o evangelho, em tempo e principalmente fora de tempo.
E por último, eu quero encerrar com... Existe um homem que chama Irmão André. Alguém conhece a missão Portas Abertas aqui? Glória a Deus. Uma missão que cuida da igreja perseguida. Então, nos países em que mais perseguem cristãos, a Portas Abertas está lá ajudando, dando auxílio. E o Irmão André foi o cara que é um holandês, ele que fundou essa organização, né? Não sei quantos conhecem a história dele aqui, mas ele começou da seguinte forma. Na União Soviética, a União Soviética perseguia os cristãos e qualquer outra religião, de fato. Ele ia com o Fusca dele e colocava a Bíblia no Fusca inteiro, assim, enchia o Fusca de Bíblia e ia nos países soviéticos entregando a Bíblia. Um certo dia, ele passou como se fosse numa alfândega, e a KGB, né, que é a da União Soviética, estava revistando cada carro. E o carro dele estava cheio de Bíblia, cheio de Bíblia. Ele falou assim, Deus, eu não posso voltar para trás, vai dar muito na cara, não tem como voltar para trás aqui. E ele orou para que Deus cegasse todos os exércitos, cegasse todos os seguranças, para que eles não vissem a Bíblia dentro do carro, do Fusca. O que estava visível, porque estava lotado de Bíblia. Passando na alfândega lá, mandaram parar o carro, eles revistaram todo o carro, o Fusca, né? E ele é conhecido pelo Fusca. E aí revistaram todo o carro e mandaram seguir. E a verdade é que o Espírito Santo e Deus cegou todos aqueles exércitos, para que não vissem a Bíblia. E assim ele viveu toda a vida dele. Então, assim, irmãos, ele era holandês. A Rússia não tinha nem alcançado a Holanda. Ele poderia estar muito bem numa igreja na Holanda, que foi palco de muitos avivamentos, e estarem lá de boa. Mas não, ele escolheu passar esses sofrimentos e esses sacrifícios para que o evangelho pudesse ser pregado. E Deus faz o quê? Confirma. E a gente vê em Atos que o Espírito confirmava a pregação dos discípulos com sinais e maravilhas. O que é isso, se não sinal e maravilha? Quando a gente prega, será que a gente espera que Deus faça algo na nossa vida, ou a gente só prega porque tem que pregar? Quando a gente compartilha, a gente realmente espera que o Espírito Santo transforme as nossas palavras, simples palavras, em vida para as pessoas, ou a gente só faz porque tem que fazer? O irmão André não. O irmão André, ele ia e falava assim, ou Deus faz, ou Deus faz, ou eu morro. Mas ele confiava naquela verdade como a última verdade. E onde é que está o nosso senso de pertencimento à missão? E o meu chamado e meu desafio para você é lembrar que você pertence a uma missão de Deus. E essa missão só acaba com a volta de Jesus. A gente vê em Mateus 24:14, quando Jesus está falando sobre os últimos dias, ele fala assim, ó, e o evangelho será pregado em todas as nações, em todas as tribos, né, em todos os povos. Então virá o fim. Se nós queremos a volta de Jesus, nós temos uma missão a se fazer, que é pregar o evangelho a todas as tribos. Talvez você não seja chamado a ir para lá, mas você é chamado, no mínimo, para orar pelas pessoas que estão lá. Para se importar com a igreja, que avança e avança. Não importa os perigos, não importa os exércitos, não importa os governos. A igreja avança e a igreja avança. Você é chamado para fazer parte disso. A verdade é, você já faz parte disso. O que Paulo está fazendo a Timóteo é só nos lembrando que nós fazemos parte dessa missão, seja onde quer que nós estejamos. Amém? Meu Deus, que Deus possa realmente transformar a nossa vida, que nós possamos realmente ser transformados. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Não existe nada igual à Tua palavra, Pai. Não existe nada igual à Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa confortar o nosso coração, mas também confrontar o nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos para aquilo que nós não enxergamos, Senhor, para aquilo que nós não estamos fazendo, Pai. E nós sabemos que os dias são difíceis, Pai. Demas amou aquele século primitivo e abandonou o Evangelho, Pai. E nós corremos o risco de fazer o mesmo. Por isso nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos guarde de abandonar o Teu Evangelho. Nos guarde de viver uma vida medíocre. Nos guarde de viver uma vida só sentado em bancos ouvindo a pregação, Pai. Que Teu Espírito Santo revolucione a nossa vida, Pai. Que nós possamos sentir esse senso de pertencimento à Sua missão, Senhor. E avançar, Pai, e avançar, Senhor. E eu te peço, Senhor, que enquanto avançarmos, o Senhor possa confirmar com sinais e maravilhas, Pai. Nós não queremos ver anjos, Senhor, nós não queremos ver milagres gigantescos, nós queremos ver vidas salvas, Senhor, por Ti. Nós queremos ver vidas transformadas, Pai, vidas que estavam caminhando para o dia do julgamento, Senhor, caminhando para a Sua eterna luz, Pai. Muito obrigado por esse chamado, Pai. Nos capacita para isso, porque nós somos tão pobres, Senhor. Nós não temos nada a oferecer, Pai. Mas é na dependência do Teu Espírito Santo que nós fazemos a Tua obra, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como o Sérgio disse, eu estou em treinamento com a Avante. Já vai fazer 1 ano, mais ou menos? Por aí. O meu projeto é para ir para a Espanha,
Então, como eu comentei, o Celso já está lá. Acho que alguns de vocês já conhecem o Celso. Ele veio aqui há um tempo atrás. E da última vez que ele veio, a gente conversou e ele lembrou de que somente na região onde ele está ali, que é a Granada, que é o sul da Espanha, são mais de 300 povos ou cidades sem um cristão. Sem um cristão. Não é nem igreja, não tem um cristão. Então, ele compartilhou que algumas pessoas da igreja dele estão indo para outras cidades a trabalho e lá estão compartilhando o evangelho. E o projeto é passar 2 anos lá com o Celso, principalmente conhecendo, o nome do projeto é Conhecer e Servir, então conhecendo a Espanha, conhecendo a cultura, conhecendo os espanhóis e também servir como dela, pregando o evangelho, fazendo relacionamentos. Não existe outra forma de pregar o evangelho hoje, irmãos. A gente ouve histórias de Billy Graham e de grandes pregadores aí que fizeram cruzadas enormes e nós vemos que isso hoje funciona em poucos lugares. A cruzada e pregações para milhares talvez funcione bastante na África, mas na Europa há muito tempo isso não funciona. O que funciona é relacionamento e aqui também você não vai ver praças lotadas só porque tem um pregador pregando. Então, o que funciona é relacionamento, é discipulado, é você conversar com a pessoa, atingir amizade com aquela pessoa e então pregar o evangelho para aquela pessoa. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. A Europa em si já foi evangelizada muitas vezes e já está num momento pós-cristão. Então, tudo que menos quer é ouvir o evangelho. Mas nunca foi fácil, nunca foi fácil. E sempre o Espírito Santo fez algo. Então, é na dependência do Espírito Santo que a gente vai, é na dependência do Espírito Santo que o Celso está lá há 15 anos, é na dependência do Espírito Santo que a igreja cresce no Irã, é na dependência do Espírito Santo para qualquer coisa. O justo vive pela fé, e é isso. Nós dependemos de Deus e cooperamos com Deus de alguma forma. E eu conto com a oração de vocês, por mim, pela igreja na Espanha, pelos missionários que estão em países perseguidos, pelo Celso. E tenho certeza que até a volta de Cristo o evangelho será pregado a todas as nações, porque é isso que ele promete. Nós falamos quão preciosas são as promessas do nosso Senhor. E essa é uma promessa, de que o evangelho será pregado a todos os povos. E você pode escolher fazer parte disso. Você pode escolher falar, eu estive lá, eu participei de alguma forma daquilo. Esse senso de pertencimento é nosso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sérgio. Que Deus abençoe.